Entrevistas, reflexões e muito conteúdo da doutrina espírita com você aonde quiser. Uma produção, Editora FE e Grupo Espírita Caibar Schutel. Olá amigos, eu sou Esther Rocha e apresentamos agora mais uma parte da conversa que eu e Walter Graciano Júnior tivemos com o pesquisador Oceano Vieira de Mello sobre o papel da mulher na doutrina espírita ao longo dos séculos. E para fechar com chave de ouro, nesta quarta e última parte da nossa conversa, o historiador nos fala sobre as mulheres que levaram e trabalham incansavelmente na divulgação da doutrina espírita na Europa e demais continentes. Oceano Vieira de Mello é jornalista, pesquisador, documentarista e ele trabalha na construção de um acervo de som e imagem sobre o desenvolvimento do espiritismo no Brasil. Você manter, é bem um elo de ligação mesmo, né? Você conseguir manter essas duas pontas, né, unidas, porque acredito eu que aí você tem o estudo perfeito, né? O conhecimento completo, né? Que une a ciência, que demorou a aceitar determinadas questões, com a espiritualidade que abordava as questões que a ciência viria a estudar e comprovar, né? Numa época em que nada disso era abordado. Então, poderia até parecer uma certa loucura, né? Uma coisa muito importante, o foco dela era a obra do André Luiz, que era um cientista, Dr. Carlos Chagas. Então, esse é o grande foco dela, sem esquecer do Emmanuel, que é a parte religiosa, sem esquecer do Dr. Bezerra de Menezes, da história dele, o mentor espiritual dela, né? O Caibar Schutel. Quer dizer, é uma pessoa que veio preparada para fazer esse trabalho, em substituição ao trabalho que seria do médium Valdo Vieira. Quando o doutor Bezerra aparece para ela e fala sobre o trabalho, e está no seu documentário também, né? Ele fala para ela já sabia desse compromisso através do Chico, que ela não poderia errar, que ela deveria seguir o caminho dela e tudo a seu tempo seria encaminhado para que ela pudesse desenvolver o trabalho. A gente tem por trás dela também o trabalho do Dr. Hernani Guimarães Andrade, que tem uma grande contribuição para a ciência também, o espiritismo, e a história da transcomunicação através dos tempos também dele, não é, Oceano? O doutor Hernani, inclusive, escreveu muito pela Folha Espírita, não é? Exatamente. Foram amigos. Quando a doutora Marlene com Freitas Nobre e outras pessoas, o Paulo Rossi Severino, fundam a Folha Espírita, ali começa uma nova era, porque foi logo depois do Pinga Fogo, com Chico Xavier, começa uma nova era na divulgação. Eles fundam a Fé Editora para editar os livros, né? Editou o livro do Dr. Hernani, e ela, logicamente, assume esse compromisso junto com o Freitas. O Freitas desencarna em 1990, né? 90 ou 92, mas eu acho que foi 1990, porque eu fui no velório dele. E ali começa uma nova era na divulgação do espiritismo junto à ciência. Junto à ciência. Essa ciência que ainda reluta em reconhecer a vida depois da morte, a reencarnação, mas é uma questão de tempo. A divulgação do espiritismo, porque existe um elo, como você falou, bem falou, existe um elo, Dr. Bezerra, Caibar Schutel. A fundação do Grupo Espírita Caibar Schutel está voltada para o trabalho mediúnico e para a divulgação do espiritismo. E quando ela vem para a AME São Paulo, que ela já vinha da AME São Paulo, e vai com a doutora Maria Júlia, a doutora Elizabeth Nicodemos, doutora Arilex e toda aquela turma lá da AME São Paulo, da Associação Médico Espírita, ela
pega para ela assume a diretoria da AME São Paulo. Mas você poderia falar um pouquinho mais sobre a questão da divulgação, da parte da divulgação do Grupo Espírita Caibachuto e da própria doutora Marlene, junto com o irmão, com o Paulo? Eu acho que tudo isso foi planejado pela espiritualidade. Para poder você falar de espiritismo, você tem que, primeiro, ler muito, ter muito conhecimento do espiritismo. E ela adotou a obra de Kardec e a obra de Chico Xavier. A obra de Chico Xavier ela tem todo o manancial de conhecimentos ali através do André Luiz, que é a ciência, do Evangelho, que é Emmanuel, e do conhecimento humano, da história humana, que é Humberto de Campos. Tudo isso está na obra do Chico. Ela fica ali em Uberaba desde mocinha, na comunhão espírita cristã. Depois o Chico, quando muda para o grupo espírita da prece, ela vai bem junto, visitava sempre Chico no grupo espírita da prece. Nós temos, inclusive, até filmagem dela nos anos 80, no grupo espírita da prece. E ela faz esse trabalho que os espíritos planejaram para ela ligar a ciência à espiritualidade, principalmente na obra do senhor Francisco Cândido Xavier. Então, a importância... Em 1974, no dia 2 de abril, 18, dia do nascimento de Chico, 18 de abril, eu acho que é 18 de abril, que é a data do lançamento em Paris do livro dos Espíritos, eles fundam a Folha Espírita. Quer dizer, o Freitas Nobre era um jornalista, deputado federal, fundador do antigo MDB, junto com Ulisses Guimarães e Franco Montoro, e ali ele tem... Lembre-se que nessa época nós estávamos sob ditadura. Então não era fácil você ter um jornal, lançar um jornal, e ali a presença maciça do clero, que falou mal até do Pinga Fogo com Chico Xavier, junto à direção das emissoras associadas, mas nós tínhamos ali o Freitas Nobre representando a oposição, vamos dizer assim, de governo, né? Para defender a imprensa espírita, escreveu até um livro sobre a questão de direitos autorais, né? Então, tudo isso é um conjunto de garantias que o espiritismo tem. A realidade é essa. E ela foi a pessoa escolhida para ser esse elo de ligação. Na educação, nós temos os nomes lá, Cecília Rocha, Heloísa Pires e outros nomes da educação. No mesmo sentido que a doutora Marlene tomou para a ciência, outras mulheres seguiram na área de educação. Você poderia falar um pouco sobre as mulheres na área da educação? Sim, a Cecília Rocha, da Federação Espírita Brasileira, é outro nome extremamente importante, que trabalhou durante décadas, trabalhando a infância, né, a juventude na Federação Espírita Brasileira, lá em Brasília. Temos a Marta Antunes também, hoje educando com seus livros maravilhosos. A Heloísa Pires, filha do José Herculano Pires,
uma educadora por excelência, professora, escritora e palestrante espírita de primeira grandeza com conhecimento. Essas são pessoas que eu conheço a história, mas nós sabemos que tem outras fora de São Paulo, fora do Rio de Janeiro. Essas pessoas, essas mulheres dedicadas à causa do Evangelho, à causa do Espiritismo. Esther? Gente, não, é que eu fico viajando. Você está esmiuçando, por exemplo, uma mulher citada por você, que eu não achei muitas informações, é Elza Mazzonetto Machado. Eu procurei muitas informações sobre ela, a maioria vem atrelada ao marido dela, né? Mas me interessou muito. Primeiro, assim, uma mulher que montou o Museu Espírita, que eu fui conhecer após a nossa conversa, e que é uma obra fundamental, porque é aquela questão do acervo, né, da documentação, de reunir tudo quanto mais informações possíveis num único lugar. E eu não encontrei muitas informações sobre ela. E é uma mulher que eu gostaria de saber mais, por exemplo. Estamos aqui no jardim do Palais Royal, no ano do bicentenário de Allan Kardec, com o Dr. Paulo Toledo e a doutora Elza, dignos fundadores do Museu Espírita de São Paulo. Ao fundo, a Galeria d'Orléans, onde existia a Livraria d'Anjou, onde Kardec lançou o Livro dos Espíritos. A história relata que o Cox parou logo na frente. O relato que Canuto fala no livro do qual o senhor editou é exatamente nesse local aqui, onde era a Galeria d'Anjou. Você registrou isso? Aí, é isso aí. Vai lá, doutora Elza, também. Pode ir junto. Exatamente. Aí, com certeza, o codificador pisou. Nós estamos vivendo um momento histórico. O Dr. Paulo Toledo, fundador do Instituto Espírita de São Paulo, do Museu Espírita de São Paulo, a Cultura Espírita de São Paulo, exatamente onde era a Livraria d'Anjou, aqui no Palais Royal, na Galerie d'Orléans. Nós estamos no bicentenário de Kardec. A doutora Elza é a esposa do Dr. Paulo, que é o fundo do Palais Royal da Galeria d'Orléans. No Palais Royal da Galeria d'Orléans, onde era a Livraria d'Anjou, onde foi lançado em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Doutora Elza, qual é a sensação de estar nesse local aqui, tão histórico para nós espíritos? Bom, é uma situação muito histórica, porque no dia do lançamento do livro, quando Kardec veio buscar a edição, o jornalista, o editor, havia falado que já haviam sido vendidos 50 livros, não é? Até a Tardinha. E ele citou que como é que se chama? Jorge Sand tinha pego 2 livros, um para ela, outro para Vitor Hugo. Doutora Elza, eu vi que a senhora, enquanto nós estávamos aqui gravando com o Dr. Paulo, a senhora ficou andando aqui, sentindo a atmosfera do Palais Royal. Deu para viajar um pouco? Deu. Deu. Conte-nos então essa viagem. Uma viagem onde você... Quem sabe quantas vezes Kardec não sentou-se aqui com a esposa, meditando. Com a doce Amélie. Com a doce Amélie, meditando. A Elza Mazzonetto Machado, ela era, junto com o Paulo Machado, né, são 2 advogados aqui da Lapa, em São Paulo. Eles se conheceram ainda nos anos 40, participaram da primeira reunião de juventude espírita, realizada por Leopoldo Machado, no Rio de Janeiro, no final dos anos 40.
com o marido, ela funda o Museu Espírita de São Paulo, mas antes do Museu Espírita de São Paulo, eles fundaram o Lar da Família Universal. Esse Lar da Família Universal, com o passar dos anos, tornou-se o Museu Espírita de São Paulo. Então, ela dedicou toda a sua vida a formar esse acervo, junto com o marido. E esse acervo, ele hoje pertence à cidade de São Paulo, pertence aos espíritas, onde nós tivemos a satisfação de contribuir com a nossa presença para poder catalogar, para poder fazer a reforma no museu, porque esse museu ele foi doado à Federação Espírita Brasileira. No final da vida deles, eles procuraram a FEB e fizeram a doação desse museu, do acervo, dos imóveis que abrigam esse museu. Então, esse museu foi fundado pela doutora Elza, né? A advogada Elza Mazoneto Machado. Então, ela não tem livros escritos, mas ela fez muitas palestras aqui na Federação de São Paulo, no próprio museu. Era uma senhora entusiástica da doutrina, daquela doutrina, da pureza doutrinária, entendeu? Conheceu todos os grandes nomes do espiritismo em São Paulo na década de 50, 60, 70 e 80. São 40 anos convivendo com os grandes nomes, com os intelectuais, com os nomes simples, com simples palestrante. Então, é uma pessoa, ela não deixou nada, e tem mais, a questão da filantropia. Mas isso, a senhora prefere que essas coisas vão para o museu ou para o sebo? Não, tudo é do museu. Foi uma vida. Nos últimos 10 anos, a questão das cestas básicas, era uma pessoa que tinha um amor incrível por Allan Kardec, ela e o marido dela, né? Então, que também ele era de berço espírita, ele morreu com quase 90 anos, mas o pai dele já era espírita, né? Que é daquele hospital Américo Bairral, lá em Itapira. Então, são pessoas que se envolvem, mesmo não tendo escrito nada, deixado nada escrito, mas tem uma obra extraordinária, Esther. Eu fiquei muito curiosa, porque eu comecei a navegar no museu, que na verdade eu fui no seu canal do YouTube, que aí achei os vídeos, fui ao museu, e é uma quantidade de informação. Aquilo, ela não deixou livros escritos, mas ela deixou um acervo organizado, porque é muito difícil, a gente sabe que organizar um acervo, catalogar, organizar muitas coisas ali em francês, né, muitas coisas em outros idiomas, né, é uma obra consistente, é uma obra de peso. Assim, Por isso que nós estamos aqui homenageando essas mulheres, homenageando e com gratidão pelo trabalho que elas deixaram para as futuras gerações. E um comentário que eu gostaria de fazer com vocês sobre essa questão, que essas nossas conversas me levaram para essa reflexão. Eu
a minha geração, a nossa geração, nós crescemos vendo, acompanhando e vivendo as pessoas revolucionárias, né, infinitas pessoas revolucionárias, que cada uma em sua área, marcaram, assim, né, cravaram os seus pés na história, com as suas posturas, com seus livros, escritores e tal, mas em muitos casos o termo revolucionário ele vem muito atrelado a uma postura mais agressiva ou às vezes intransigente, que não é inválido, faz parte do mundo, da realidade que nós vivemos. Mas essas mulheres todas que você está nos apresentando de uma maneira mais profunda, eu passei a entender que a vanguarda, o revolucionário, o à frente do seu tempo, ele pode sim, e ele vem sim, acompanhado de uma doçura, que você fala, né, das mulheres, das mães, das meninas, né, de uma postura que você não precisa, e eu tenho pensado muito nisso, você não precisa ter uma postura agressiva para você apresentar a vanguarda, o avançado, enfim, e essas mulheres todas, cada uma a seu tempo, da sua maneira, com um determinado entendimento que a época lhe proporcionava, elas nos mostram que é possível também caminhar, e a doutora Marlene é um exemplo, com doçura, né? Porque você olha para essas mulheres, você vê um colo, né? O colo de uma mulher, o abraço de uma mulher, o acolhimento, isso eu considero muito importante essa reflexão, até para que possamos repensar nossas atitudes, nossa maneira de abordagem em todos os momentos da nossa vida, porque são mulheres que não deixaram, assim, não perderam a doçura, e nos apresentaram temas e realidades e verdades que até hoje, passados um século e meio, é difícil ainda da gente assimilar, são coisas muito além do nosso tempo, né? E essa ternura da mulher na doutrina espírita, ela fica bem clara, né, com o trabalho que elas produzem como mães, como esposa, como filhas, né? Então, a doutrina espírita tem essa capacidade de trazer e deixar indelével essa marca da presença das mulheres na doutrina. Na segunda metade do século XX, mais ou menos, mais ou menos na segunda metade, o Espiritismo entra na universidade. Nós temos hoje, agora no século XXI, inúmeras teses sobre o Espiritismo. E nós temos nomes dentro da universidade, como, por exemplo, o doutor Irvênia Prada, que tem um peso enorme dentro da Universidade de São Paulo. Ela tem a cadeira na Universidade de São Paulo. Você poderia falar um pouco sobre a doutora Irvênia Prada? A doutora Irvênia Prada, ela dedicou-se a um assunto muito importante que muda de amor que as pessoas têm pelos animais. Ela é um espírita cientista e defende o legado de Allan Kardec, da codificação espírita, do cristianismo redivivo, com um assunto que toca o coração das pessoas, que é a questão da alma dos animais. Faz palestras no mundo inteiro, a doutora Irvênia Prada, né? E é dedicadíssima à doutrina. Isso que é muito importante, porque às vezes você tem uma tese espírita, tem um pensamento, mas não se engaja. Nós estamos falando de uma doutora da USP, a Universidade de São Paulo, que é a mais importante do país, da América Latina, onde ela se engajou
na doutrina espírita, explicando a obra de André Luiz, a obra de Chico, juntamente com a questão dos animais, dos nossos irmãozinhos, que também têm sentimento, têm alma. E, além disso, ela levanta uma bandeira em defesa dos animais. Irvênia Prada. Ela tem dentro, e as universidades, a Unicamp, a Universidade de São Paulo e outras universidades pelo país, eles têm núcleos de estudo espírita ali dentro. O que isso representa que o espiritismo ele não está dissociado da questão intelectual, da questão acadêmica. Ele, muito pelo contrário, ele tem criado raízes dentro das universidades e saído exemplos belíssimos, como o da doutora Irvênia, a gente tem na Unicamp também, outros... Sandra Colassante, de Santos. Márcia Colassante. Márcia Colassante, minha amiga querida, se você estiver ouvindo esse programa, me perdoe de ter errado seu nome. E ela é uma das fundadoras do Centro Espírita lá em Santos, né? João Cabete, não é? João Cabete. Já fiz duas palestras lá. Ela já esteve aqui no Museu Espírita São Paulo, ao nosso convite, fazendo palestra. Ela também é outra pessoa que nós não podemos esquecer esse nome, doutora Márcia Colassante, lá de Santos. Se engajou com a doutora Marlene Nobre na questão da ciência e da espiritualidade. Nós temos também na Unisanta, lá em Santos, né, também o trabalho deles ali dentro da universidade, onde eles fazem o curso de Medicina e Espiritismo, ali com o Dr. Flávio Brown e outros, a esposa dele, a Giovana Campos, que é também psicóloga e trabalha nesse sentido também, ali em Santos. Walter, eu acho que para encerrar essa questão da mulher inserida na doutrina espírita, na educação, nós não podemos esquecer de um nome extremamente importante, embora muitas pessoas tenham assim, uma visão diferente dela, mas é uma pessoa dedicada à educação, tem livros publicados, tem assim, um amor à doutrina, um amor a Kardec, que é a Dora Encontre. Dora Encontre, sem dúvida. Dora Encontre é uma grande educadora. Ela tem um jeito dela, nós temos que respeitar isso, porque nós somos espíritas e sabemos, mas reconhecemos o trabalho da Dora Encontre. Nós estamos falando de mulheres. Então, nós não podemos esquecer dessas pessoas que dedicam sua vida à educação, ao espiritismo, não é? Mesmo tendo alguma divergência. Isso é normal, faz parte de nós humanos. Dora Encontre é uma gigante no espiritismo. Nós não podemos, como eu disse, mesmo não concordando com ela, como também de pessoas que não concordavam com a doutora Marlene Nobre, eu dava risada junto com ela. Falei, doutora, tem pessoas que não gostam do que a senhora fala, mas isso é normal, faz parte da nossa evolução, não é? Então, e a Dora Encontre é uma pessoa especial, eu admiro muito. Recentemente, ela foi uma roteirista de uma série de televisão sobre Allan Kardec. Passou na TV Cultura, passou na TV a cabo, entendeu? Tem vários livros publicados, livro de educação, baseado em Comênios, em Pestalozzi, em outros educadores do século XVII, XVIII, XIX, e ama Kardec também, como nós amamos Walter e Esther. Tem um amor profundo por Allan Kardec, por Herculano. Fundadora da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, que tem um grande site com estudo. Nós não podíamos deixar de falar da Dora Encontre também. Não. Em Busca de Kardec, um trabalho que foi feito pelo Brasil, pela França
enfim, vários países, montando a história de Allan Kardec, a biografia dele, junto com todo esse processo. E também trazendo a educação para dentro, a educação, não só a educação espírita, mas a educação formal, através de convênios, como você falou. Mas eu tive aula com ela na USP, eu fiz pedagogia na USP, cheguei a ter aula com ela, com a Dora Encontre. A Dora Encontre é uma das pessoas formada pela Universidade de São Paulo. E ela abraçou o espiritismo com amor, né? O engajamento dela é uma coisa impressionante. Então, que essas mulheres recebam a nossa homenagem, o nosso carinho e a nossa gratidão. Podemos falar agora das internacionais, não é? Você falou na nossa conversa anterior da Elza Rossi e das mulheres que realizam um trabalho fora do Brasil. Eu me recordo de uma vez, no Caibar, numa das terças ou quartas-feiras, enfim, ter ouvido a doutora Marlene, recém-chegada de uma das suas viagens internacionais, falando da importância de se levar de se levar a doutrina, se promover a doutrina na Europa, na Inglaterra, enfim, nos lugares, internacionalmente, e até ela falando os motivos pelos quais ela também se dedicava muito a isso, né? Toda a questão espiritual da França, enfim, que foi o berço da doutrina, mas que também passou um tempo um tanto, não sei se é correto eu dizer, afastada, ou enfim, a coisa não permaneceu efervescente nesses séculos todos. Então, eu gostaria que você falasse dessas mulheres, e nós temos brasileiras, que eu conheço mais do trabalho da Elza Rossi, porque já tive o prazer de entrevistá-la para a Folha Espírita, mas do trabalho que essas mulheres estão fazendo fora do Brasil, para a comunidade brasileira e também, não somente para a comunidade brasileira, eu gostaria que você falasse um pouquinho delas. A partir dos anos 1960, no início dos anos 1960, o Divaldo Franco ele começou a fazer palestras no exterior. E essas palestras, a maioria eram pessoas do Brasil, brasileiras, onde o espiritismo era no caso de Portugal, da Espanha, era proibido falar de espiritismo. Existia uma religião oficial, dominante da época, e essas pessoas não podiam falar de espiritismo. Então, com a ida do Divaldo Franco fazendo as palestras dele no exterior, consequentemente, a mulher brasileira espírita que morava no exterior começaram a se engajar na doutrina. Então, hoje, nós temos uma opinião de que isso também foi implantado pelos espíritos, para poder, em cada país, em cada continente, ter essas mulheres abrindo centros espíritas, fazendo palestras, escrevendo sobre espiritismo. E essa implantação demorou um bom tempo para acontecer, mas principalmente a partir dos anos 1980, é que as mulheres começam a serem, em cada região, abrir seus centros espíritas. Eu começaria com uma que está lá há mais de 30 anos, que é a Elza Rossi. A Elza Rossi é uma paranaense, radicada em Londres há mais de 30 anos, e ela está engajada no movimento espírita, não só no Reino Unido, que é a base dela, lá no BUS, mas também em outros países da Europa. A Elza Rossi está lá até hoje. Ela fez um trabalho, eu lembro da Elza, em 2004, quando houve a comemoração em Paris dos 200 anos de nascimento de Allan Kardec. A Elza Rossi era uma das primeiras pessoas, estavam ali, nós participamos, junto com a doutora Marlene, da organização
do evento lá em Paris. A Jussara Korngold, de Nova York, um centro espírita em Nova York, também é outra espírita aqui de São Paulo, engajada no movimento espírita internacional, tem um centro espírita em Nova York. E a Jussara hoje, no ano 2022, ela é a secretária-geral do Conselho Espírita Internacional. Então, olha que engajamento. É uma tradutora, traduz livros espíritas para o idioma inglês, né? Então, é uma pessoa muito envolvida. Andrea Marshall. Andrea Marshall é casada com um brasileiro e ela é americana, mas, junto com seu marido, Marcelo, faz um trabalho extraordinário divulgando o livro espírita no idioma inglês, lá nos Estados Unidos. Outra brasileira também, doutora Vanessa Anceloni, é uma doutora, uma PhD que mora nos Estados Unidos, entusiasta do espiritismo, esteve lá durante as comemorações do bicentenário de Allan Kardec, fazendo palestra sobre a questão da família, da importância da família, né, a felicidade da família dentro do espiritismo. Outra pessoa que nós admiramos muito, Sandra Mussi, no Canadá. São pessoas que abriram centros espíritas, que fazem palestras, que criam em torno de si outras pessoas, né, outras mulheres com seus filhos, com seus maridos, para divulgar a doutrina espírita, seja na ciência, seja na filosofia, ou seja na religião espírita. A Sandra Mussi é do Toronto Spiritism Society. Nós conhecemos a Sandra, envolvida, ela e o esposo dela, José Mussi, né, lá no Canadá. A Gorete Newton, na Suíça. Então, veja bem, nós temos aí no Reino Unido, nós temos nos Estados Unidos, 3 pessoas nos Estados Unidos, né, espalhando ali a ideia espírita, né, e sempre focada, sempre Kardec. Essas pessoas não são místicas, são espíritas verdadeiras. Inclusive, todas elas muito ligadas à doutora Marlene Nobre. A Gorete Newton, como eu estava dizendo, é da Suíça, da cidade de Winterthur. Tem um centro espírita belíssimo, ali juntando os brasileiros, suíços, pessoas ali dos países vizinhos. Então, ela faz um trabalho há mais de 20 anos. Né? A Cláudia Bonmartin, que está há mais de 50 anos em Paris, divulgando o espiritismo, é a grande tradutora do Divaldo Franco, nas palestras do Divaldo, na França, na Bélgica. Nós temos aí em Paris, ela é a grande, foi ela que organizou, junto com outros espíritos de Paris, o bicentenário de Allan Kardec em Paris. A Anitta tem um centro espírita, eu já estive lá, a Anitta tem um centro espírita em Paris, uma terra que não tinha mais espiritismo. A Regina Zanella, em Milão, onde tem um centro espírita, divulga o espiritismo, inclusive na televisão italiana. Imagina você divulgar o espiritismo na terra do Papa. São essas mulheres admiráveis, né? A Rejane Planner em Viena, no Centro Espírita Allan Kardec em Viena. É uma grande cientista da ONU, trabalha na ONU, a Rejane Planner com outras pessoas lá. A Maria Moraes, na Holanda. Todas essas pessoas convidaram a doutora Marlene Nobre para falar de espiritismo e ciência, de espiritualidade e ciência. Então, a doutora Marlene Nobre conhecia todas essas pessoas, né? A Rejane, a Regina e a Jeanette Duncan, no Reino Unido. Essa Jeanette Duncan é uma história muito interessante. Ela está... A câmera lá no Pinga Fogo pega assim um auditório no Pinga Fogo e ela está assim admirada no centro do auditório, ouvindo e vendo Chico Xavier no Pinga Fogo. Ela tinha assistido pela televisão Pinga Fogo 1, no Pinga Fogo 2 ela participa e vai fundar Centro Espírita em Londres,
Olha que beleza que essa mulher extraordinária, Janet Duncan. A Isabel Saravia tem um centro espírita em Portugal, é uma grande dama do espiritismo em Portugal. Doutora Maria das Graças Simões Ender, do Panamá, desempenha uma função muito importante divulgando o espiritismo. É uma brasileira radicada no Panamá, que tem o Centro Espírita, faz parte do Conselho Espírita Internacional. Então, são essas mulheres extraordinárias, mulheres espíritas cristãs, todas elas cristãs, com exceção da dona Sônia Moscati, que é judia espírita. A gente poderia falar um pouco sobre a mediunidade, as mulheres na mediunidade, a contribuição da mediunidade das mulheres Walter, mas contemporâneo. Essas mulheres que nós falamos, todas elas eram médiuns. É muito importante deixar isso gravado, porque essas mulheres estudiosas do espiritismo, do cristianismo redivivo, elas eram presidentes de centro espírita, diretoras de centro espírita, mas também eram médiuns. Eram pessoas que cuidavam não só da sua mediunidade, desenvolveram, educaram sua mediunidade, como também educava espíritos para poder esses espíritos serem atendidos na fraternidade espírita cristã, explicada pela doutrina espírita. Então, todas essas pessoas envolvidas na casa espíritas que nós mencionamos, elas eram também médiuns. Raramente você não tinha uma médium aí, porque quando você estuda o espiritismo, quando você se entrega, se engaja no espiritismo, uma das coisas que você tem que fazer é estudar. Aí você estuda o Evangelho de Jesus, através da obra de Emmanuel, você estuda a ciência através da obra de André Luiz, estuda a história universal, as revelações da humanidade, da filosofia espírita, através da obra de Humberto de Campos, e também estuda a questão da mediunidade, toda ela baseada no Livro dos Médiuns, que é a continuação do Livro dos Espíritos. É bom que se diga isso, que tem pessoas... Tem o nome do Livro dos Médiuns, mas ele é a continuação do Livro dos Espíritos. E também do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essas pessoas, elas se engajaram na doutrina, mas também se engajaram no seu desenvolvimento, ou estudo, tem pessoas que falam desenvolvimento mediúnico, ou estudo, educação mediúnica. Então, todas elas estão envolvidas nessa mediunidade. Isso é importante. E outra parte também assim importante dentro desse conceito das mulheres espíritas é a prática da caridade. Todas elas dirigem centros espíritas dedicados ao trabalho assistencial, porque são os pilares do espiritismo, não é? Como você falou, é o estudo, a mediunidade e o trabalho assistencial, e o trabalho em favor do próximo, embora que, logicamente, dentro do próprio trabalho delas, de estudo, trazem grande contribuição para o trabalho assistencial também da humanidade como sociedade. Sem dúvida. Então, em toda casa espírita, você vai ter as mulheres cuidando dessa parte assistencial, cuidando do seu desenvolvimento ou educação mediúnica, e cuidando de preservar, divulgar a doutrina espírita conforme a codificação do senhor Allan Kardec. Podemos falar agora da Semana de Arte Moderna? Podemos. Isso vai ser muito importante também. 2022 é o ano em que a intelectualidade brasileira comemora o primeiro centenário da Semana de Arte Moderna que aconteceu aqui no Teatro Municipal de São Paulo.
E nós temos duas personalidades que participaram dessa Semana de Arte Moderna, que, vamos dizer assim, 40 anos depois, na doutrina espírita, levadas por Chico Xavier, que é a Anita Malfatti. Anita Malfatti, ela conhece Chico. Chico se reuniu algumas vezes com ela, aqui em São Paulo, e também a Tarsila do Amaral, uma grande artista que, na época, participou com Oswald de Andrade, com outros intelectuais, Villa-Lobos, né, Victor Brecheret, outros grandes nomes da intelectualidade brasileira, juntamente com Anita, juntamente com a Tarsila. E essas duas mulheres, sempre que Chico Xavier vinha a São Paulo, ela, com a mediunidade extraordinária dele, ele percebia que elas estavam chamando Chico. Então, quando Chico vinha para São Paulo, ele pedia para a dona Nena Galves, que é um nome que a gente já falou aqui anteriormente, ele ficava na casa da dona Nena, e ele pedia para que dona Nena e o seu Galves levasse ele até a presença da Tarsila do Amaral, por exemplo. Ao ponto, a amizade era tão grande, meus amigos e minhas amigas, que quando o Chico recebe o título de cidadão paulistano, no ginásio do Pacaembu, no início dos anos 70, ele dedica uma parte do seu discurso à dona Tarsila do Amaral, à Anita Malfatti. Essas pessoas da intelectualidade paulistana que também, no final de suas vidas, adotaram o espiritismo como sua filosofia religiosa. Então, no espiritismo também tem isso, né? Mulheres intelectuais. Existe livro especializado em mulheres médiuns. E lembro-me agora de uma mensagem de Emmanuel dizendo que todo artista é um médium de Deus. Todo artista contribui com a evolução espiritual da humanidade através de sua arte. Então, a gente não pode esquecer, nesse ano do centenário da Semana de Arte Moderna, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, onde os intelectuais do Brasil, de São Paulo e do Brasil, modernizaram a maneira de ver a arte. E, Oceano, uma curiosidade minha. No caso da Anita Malfatti e da Tarsila do Amaral, elas chegaram a produzir algo que elas tenham atribuído a essa descoberta da espiritualidade, a esse contato com a espiritualidade que elas tiveram? Nós não temos pesquisa nenhuma a esse respeito. Tudo que sabemos das duas é que o Chico se encontrava com elas, elas queriam se encontrar com o Chico, mas o Chico, com sua mediunidade, já captava, e quando chegava em São Paulo, pedia para os Galves levar ele até a presença dessas pessoas, e elas tinham um carinho especial por ele. Inclusive, a Tarsila do Amaral era muito confidente do Chico. Ele diz isso. Se vocês permitirem, nós podemos colocar no nosso podcast esse vídeo, essa fala do Chico Xavier falando sobre a Tarsila do Amaral. Por favor, né, que seja feito. E aí então, cabe aos historiadores como você pesquisar mais, porque esse tema é instigante, né? Tem as portas voltadas para a rua com que a capital bandeirante homenageia a cidade de nascimento da minha benfeitora, Rua Capivari. Capivari é a terra natal, o berço de Dona Tarsila do Amaral, que recordo nesta hora com mais profundo enternecimento. Se ela estivesse neste mundo, de certo recusaria esta homenagem, mas Dona Tarsila do Amaral já não se encontra mais entre nós.
ela me prometeu que estaria nesta solenidade em sua cadeira de rodas. Visitei-a no dia 22 de dezembro de 1972, 2 dias depois do decreto legislativo que me proporcionou a honra de vir receber o honroso diploma do Legislativo paulistano para a comunidade espírita de São Paulo. Entretanto, nos primeiros dias de janeiro, a vontade do Senhor transferiu Dona Tarsila do Amaral para a espiritualidade maior. Ela, grande dama católica, aceitava a minha amizade de espírita e de médium espírita com bondade inesquecível. Orava em cores, produzindo telas que são hoje o encanto e a riqueza do Brasil e do mundo, embaixatriz da nossa cultura, muitas vezes, tanto na Europa, como na América e em outras cidades de outros continentes. Dona Tarsila sabia se inclinar para os pequeninos, dando-lhes a mão. Conversava com este vosso servidor com respeito às nossas crianças necessitadas e aos nossos doentes, com a mesma ternura e com a mesma bondade com que se entretinha com os seus amigos íntimos, com respeito a veneráveis personalidades do Brasil, quais sejam Dona Olívia Guedes Penteado, Dona Anita Malfatti, Brecheret, Mário de Andrade. Dona Tarsila do Amaral, trabalhando na cadeira de rodas, muitas vezes erguia o meu espírito, renovando-me as forças para trabalhar. Ela acreditava, tanto quanto eu, católica, praticante fervorosa, embora ela acreditava, tanto quanto eu, que Jesus é Senhor de nós todos, que a ressurreição do nosso Divino Mestre é a herança de todos os cristãos. Ela acreditava, tanto quanto eu, que os gênios do Brasil não estão mortos, que os grandes fundadores da civilização paulista e brasileira, eles estão vivos, operando e cooperando em nosso favor. Eles nos auxiliarão, ela acreditava e também eu, a humanizar a tecnologia do mundo moderno e nos auxiliarão a conservar a nossa fé cristã, as nossas tradições, os nossos lares, a preservar os nossos templos, sejam quais forem as nossas confissões de fé, desde que Jesus brilhe no campo dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Dona Tarsila do Amaral acreditava, tanto quanto nós, que a violência e o ódio nada edificam, que nós podemos caminhar com o amor de Jesus e com a paz de Jesus para as vanguardas do progresso. Nesta hora, em que penso em Dona Tarsila do Amaral, como penso em minha mãe, no espírito de minha mãe que está presente, que me abençoa e a quem peço também para abençoar-vos todos. Penso que Dona Tarsila não está
entre as nossas relíquias marmorizadas do Consolação, onde vou e irei sempre reverenciar-lhe a memória. Ela estará conosco por luz de nossos caminhos, por inspiração de nossa marcha, com Jesus e por Jesus. E porque as lágrimas barram as minhas palavras, abraçar com muito respeito na Igreja Câmara Municipal de São Paulo, toda a cidade de São Paulo, com todos os seus representantes, com as suas indústrias, com as suas instituições culturais, com os seus templos religiosos, com os seus ideais, com as suas tradições históricas, com tudo que São Paulo representa para nós todos no Brasil. Peço permissão para agradecer e saudar toda a cidade de São Paulo, onde todos nós, os filhos de todos os estados do Brasil, os filhos de todos os recantos do país, sentimos o orgulho de sermos brasileiros. Que Deus nos abençoe. Só para a gente ter uma finalização para o podcast, eu acho que nós conseguimos nessa nossa longa conversa sobre mulheres, você conseguiu traçar realmente uma rota para descobrimentos. E de tudo que nós falamos, o papel, né, da divulgação da doutrina espírita, eu acho que é esse, dar caminhos para que as pessoas descubram cada vez mais se interessem e descubram, e cada mulher dessa citada por você é um guia, é uma rota, né? É o que eu falo, a gente tem um índice feito por nomes, e esse índice forma um grande quebra-cabeça que você maravilhosamente montou aqui para a gente assistiu você montando isso. Então eu acho que para marcar realmente o mês da mulher, e como é bom ser mulher ouvindo você contar todas essas histórias, porque aí é aquele momento em que você fala, estamos muito bem representadas, e como é bom ter alguém que tem isso tudo na cabeça para dividir com a gente, que é um acervo, você é um acervo de infinitos temas, mas só nos resta te agradecer mesmo pela sua disponibilidade, pela sua generosidade, porque é muita generosidade isso. Compartilhar sem limites esses nomes, e que bom a gente poder registrar isso e deixar aí para as pessoas se inspirarem a conhecer cada vez mais essas mulheres. Eu quero conhecer muitas delas, quiçá eu tenha a capacidade de descobrir mais sobre cada uma delas.